Oi, gente, bom dia. Sabe aquele computador velho que você tem na tua casa, que você ia jogar fora? Você pode dar uma utilização boa para ela, né? Tá vendo aqui? Essa aqui é a fonte que alimenta o circuito do computador. Então, isso aqui é uma chamada fonte ATX, tá? Então, você vê aqui esse emaranhado de fio aqui, ó. Tá vendo como é que ela é? Então, o que que ocorre? Você pode transformar essa fonte ATX aqui uma fonte de alimentação, onde você vai alimentar seu radinho de 3 volts, né? O seu DVD de 12 volts, né? O rádio do seu carro também de 12 volts. Você pode carregar a bateria do seu automóvel se ela tiver descarregada, né, com a tensão de 12 volts, que é esse amarelo aqui. Então, cada fio desse aqui tem uma tensão. Por exemplo, o fio laranja aqui é o fio de 3 volts. O vermelho é de 5 volts. O amarelo é de 12 volts. E tem mais umas tensões aqui de 5 volts, né, que é o branco, o Power On, que é o cinza, e o Standby, que é o lilás. Então, o que que ocorre? Vou mostrar para você aqui o que a gente pode fazer aqui com essa fonte que a gente ia jogar no lixo, tá? Então, tá aqui, ó. Eu transformei aqui, ó, aquela fonte que a gente ia jogar fora nessa fonte aqui, ó. Aí eu tenho aqui diversas tensões. Ela tá meio feiazinha, né? Com um fio aqui fora. Mas, como foi a primeira, ela tem um botão aqui de liga e desliga, tá vendo? Tem um LEDzinho aqui que eu coloquei, puxei a tensão de 12 volts, joguei um resistor, joguei ela aqui. Então, o que que ocorre? Vamos ligar aqui para a gente poder ver, tá? Aqui já está fechada, já está com os fios aqui colocados no lugar. Tá aqui, ó. Então, já estava ligado aqui que eu mexi. Aqui eu ligo e desligo, tá? Eu ligo e desligo. Quando eu ligo, né, o cooler começa a funcionar, né? Começa a rodar. Então, o que que ocorre? Aqui eu tirei diversas tensões, tá? Tirei o 3,3, tirei o 5, tirei o 12, tirei o mais 5 do Power On, tirei o mais 5 aqui do Standby e aqui o menos 12, tá? Eu posso transformar o mais 12 daqui com menos 12 daqui em 24 volts, tá? Então é uma fonte que eu posso carregar ela de 0 volts até 24 volts, tá? Vou mostrar as tensões aqui em cima, tá? Então bota aqui no negativo, tá? Ó, aqui vai me dar, não sei se dá para ver aqui, vai me dar 3,3 volts, dando aqui 3,30, vai me dar os 5 volts, tá aqui 5,2, vai me dar aqui os 12 volts, né, que é o mais importante aqui, né, que você pode carregar a bateria do seu automóvel, você pode carregar esses ratinhos, né, que a gente tem de casa, você pode ligar um CD de carro, né, com 12 volts, aqui eu tenho mais 5, dando 5,17, aqui também, que é o 5, isso aqui você pode ligar aqui, um lugarzinho para ligar o pendrive, que ele tem 5 volts bem estabilizado, tá? Então o que ocorre é que você tem normalmente, você pode ligar aqui, se eu quisesse eu colocaria aqui uma entradinha aqui para ligar o pendrive, e aqui eu tenho menos 12 volts. Se eu juntar aqui o menos 12 volts com os 12 volts, eu carrego aqui, ó, para 24 volts, ó. Aqui, 23,85, né?
Então essa aqui foi a primeira fontezinha que eu fiz, tá? Aqui, ó. Vou desligar ela aqui, ó. Desligou o LED, tá? Aqui foi a primeira. A segunda aqui eu elaborei mais um pouquinho, né? Botei os burners aqui, botei as tensões aqui todinha, tá vendo? 3,3, 5 volts, 12 volts e menos 12 volts, né? Coloquei um LEDzinho aqui, ó, quando você alimenta a fonte, você alimenta aqui, esse LEDzinho já vai acender automaticamente, né? Significa que você energizou a fonte, o LED acende, tá? Além disso, coloquei uma chavezinha aqui atrás, liga e desliga, né? Peguei o fio verde com o fio preto, né? Quando você curta esses dois fios, você dá um start na fonte, tá? Então vai acender aqui, ó, o LEDzinho verde. Aqui, ó. O cooler passou a girar, passou a funcionar. E aqui eu já tenho aqui, ó, as mesmas tensões que eu tinha lá, eu tenho aqui também. Só que aqui eu coloquei os burners, né? Coloquei os burnerzinhos, né? E coloquei aqui os 3,3 volts, os 5 volts, o mais 12 volts e o menos 12 volts. E essas tensões aqui são tensões que já tem aqui dentro da fonte e que vai alimentar a placa-mãe lá do seu computador. São tensões que já está aqui dentro. Além de outras duas também, que nesse aqui eu não coloquei. Coloquei nesse aqui, tá? Puxei o fiozinho, mas no caso, as duas alimentações aqui eu peguei a de 5 volts, né? Botei um resistor e liguei esse LED. A outra também eu liguei com resistor, liguei esse LED aqui. Tá? Lembrando que quando você energiza aqui, liga o LED vermelho. Quando você liga a chave, acende o LED verde. Então aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, as tensões constantes da minha própria fonte de alimentação, tá? Então você coloca aqui, ó, agarra aqui, ó, no ground, né? Que é o terra. Vou tirar aqui, ó, estou medindo aqui, ó, 3,3. O meu multímetro aqui está marcando 3,42, a variação é muito pouca, tá? É que eu coloquei um resistor aqui dentro para poder estabilizar, ainda ficou com a tensão mais estabilizada ainda, tá? 5 volts aqui, ó, no meu multímetro 5,22 volts, 12 volts, deu aqui até, ó, 12,33 volts, tá? E aqui o menos 12 volts, tá? Lembrando aqui, ó, esses 12 volts, você pode carregar a bateria do seu carro, você pode ligar diversos componentes dentro dessas tensões aqui, evidentemente, né? De 3 volts, 5 volts. E veja bem, eu tenho menos 12 aqui, tá? E tenho mais 12 volts aqui. Quando eu coloco aqui o menos 12, tá? Com o mais 12, eu consigo uma diferença de potencial aqui de 24 volts, tá? Então eu estou variando, é uma fonte que eu carrego, veja bem, de 3,3 até 24 volts, né? E se eu pegar isso aqui e colocar aqui, ó, isso aqui eu vou ter 7 e vou ter 17 volts, né? Que seria a tensão negativa com as tensões positivas, como a diferença de potencial, mesmo uma sendo negativa e a outra positiva, você vai ter uma diferença de potencial. Ou seja, você tem sempre aqui as tensões positivas, embora você tenha menos 12 volts aqui. Tá ok? Então aqui foi a segunda, tá? Então eu vou desligar ela aqui, ó. Vai desligar o LEDzinho verde. Desligou. E quando eu tiro a energia aqui, ó, vai apagar o LEDzinho vermelho. Apagou. Isso aqui foi a segunda, tá? E tem essa aqui, ó, que é um pouquinho mais elaborada, tá? Essa aqui, o que eu fiz? Ao mesmo tempo que eu peguei as tensões fixas da fonte, né?
que são 3,3, 5 e mais 12, né? Eu coloquei também um voltímetro, um amperímetro aqui, ó. Então fiz uma fonte fixa e fiz uma fonte variável, tá? Com esses burners aqui e com esses dois potenciômetros. Então o potenciômetro vermelho eu controlo a tensão de 0 a 24 volts e esse outro branquinho aqui eu controlo a corrente de 0 a 9 amperes. Bastante coisa, né? 9 amperes é coisa pra caramba, tá? Então tá aqui, ó. Corrente, tensão, voltímetro, amperímetro, né? Sendo que a tensão é de 4 a 24 volts e a corrente de 0 a 9 amperes, tá? Então vamos testar aqui. A mesma coisa aqui também, ó. Coloquei a chavinha liga-desliga, tá? Então o que eu ia jogar fora, né? Eu tenho aqui uma fonte dessa aqui, não desse tipo que está aqui, né? Mas uma fonte dessa aqui no Mercado Livre, eu vejo lá de 30 volts até 5 amperes numa faixa de R$ 1.000. Veja bem, 30 volts e 5 amperes, R$ 1.000, nessa faixa de R$ 1.000, né? Mas uma fonte, claro, um negócio mais elaborado. Então você pode estar economizando aí R$ 1.000, né? Se fizer uma coisa dessa aqui. E o que ocorre? No YouTube, pode parecer assim, no YouTube você encontra ali como você monta, né, essas fontes aqui. Se você olhar lá e tiver uma noçãozinha, você seguindo direitinho, você consegue montar uma fontezinha dessa aqui para você alimentar os aparelhos que você tem em casa. Veja bem, aparelho de tensão contínua, corrente contínua. Você não pode ligar a rede. Isso aqui é o 110 da rede, tá? Ele vai passar para o circuito retificador aqui dentro. Tá? Você não vai alimentar eletrodoméstico de 127 volts, né? Claro que não, você vai queimar. Tá? Então aqui é uma fonte de corrente e tensão contínua, tá? E não alternada. A tensão da rede é uma tensão alternada. Então estou ligando aqui o cabo da rede. O cabo da rede aqui, ó. Liguei. Automaticamente, ó, acendeu o LEDzinho vermelho, né? Que significa que eu energizei a fonte, tá? Quando eu ligar aqui, ó, eu vou, vendo esse outro LED verdezinho aqui, vai acender. E ao mesmo tempo que ele acendeu, ó, ele já aparece lá, ó, tá vendo? Tá regulado, que eu deixei para 12 volts. Por enquanto aqui, como não tem carga nenhuma ligada aqui, aparece, como isso aqui é um voltímetro, um amperímetro, então aqui você controla a tensão, tá? Através desse potenciômetro aqui, você controla a corrente aqui, ó, através desse outro potenciômetro, tá? Então, é uma coisa que você pode aí estar economizando uma boa grana. Vamos medir aqui as tensões, né? Vou botar ela assim. Vamos medir as tensões aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, como eu falei, eu tenho as tensões que saem de dentro da fonte, né? Que é 3,3, 5 volts e 12. Então tá aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Negativo aqui, ó, no ground, tá? Vou pegar, ó, 3,3, 5 volts. Aqui está dando 5,19, mas está dentro da tolerância. E aqui 12 volts, tá? Lembrando que essas tensões, principalmente a de 12 volts, você pode alimentar uma série de aparelhos dentro da sua casa, né? Se você quiser pegar um CD de carro, você pode ligar aqui, porque a corrente que sai daqui, deixa eu ver, ó, a corrente que sai desse 12 volts, é 11 amperes. Você tem 11 amperes na de 12 volts. Na de outra aqui você tem mais corrente ainda. 11 amperes é bastante coisa, tá? E tá aqui, ó, a fonte fixa e a fonte regulável, tá? Aqui eu vou conferir aqui para ver se realmente eu tenho 12 volts aqui, ó, como é que está marcando aqui no voltímetro amperímetro.
Vou botar aqui, ó, para ver, ó. Tem exatamente, ó, 12 volts certinho, tá? Na verdade aqui tá 11,9. Vou botar aqui, ó. 12 volts certinho. Tá aqui, ó. 12 volts. E aqui eu regulo a corrente. Tá? A corrente que eu quiser colocar aqui de 0 a 9 amperes, eu regulo aqui. Tá? Sendo que você não pode jogar 9 amperes de uma vez, né? Você tem que ir de acordo com o aparelho lá que você vai usar. Por exemplo, aqui tem um cooler, né? Esse cooler aqui, ele trabalha com 12 volts e 1,8 amperes. Tá? Então, por exemplo, vou usar essa garrazinha aqui, ó. Como eu tenho 12 volts aqui, vamos ver a corrente que vai aparecer aqui, ó. Negativo no negativo, não pode inverter isso aqui não, né? Se inverter, você manda o bichinho pro beleléu. E nem cortar, jamais cortar isso aqui, ó. Senão você queima a sua fonte, tá? Vou jogar aqui, ó. Tô jogando 12 volts aqui, ó. Negativo com negativo, tá? Positivo com positivo. Tá vendo aqui, ó? Ligou o cooler. Aqui, ó. Ele girando aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. No caso desse cooler aí, tá marcando os 12 volts, que é a tensão que ele usa, e a corrente que ele está consumindo. A corrente aqui, ó, é 0,8, exatamente o que isso aqui consome. 12 volts, 1,8 amperes. Ainda tem um detalhe, ainda aparece a potência aqui, ó. Isso aí, aparece a potência, acende e apaga. Como a potência é um produto da tensão pela corrente, ele automaticamente ele aparece e apaga aqui, ó, tá? Ou seja, ele me dá a tensão, me dá a corrente, e além disso me dá a potência consumida aqui pelo aparelhozinho que eu liguei, pela carga que eu liguei ali, né? Interessante, né? Para você que quer jogar uma coisa fora, né? Você dá uma utilidade aí, você tem uma fonte de tensão regulável em casa e pode usar em diversos aparelhos. Então é isso aí que eu queria mostrar aí a vocês aí, que ia jogar fonte fora, né? No YouTube tem lá como você, né, colocar lá, fazer as medições, tá? Então é isso, gente. Um abraço aí para vocês, tá? Tchau.